E aqui dentro do estúdio, o Guilherme Montoro tira dúvidas sobre direito trabalhista. Nosso WhatsApp, 12981352908, para você mandar sua dúvida para cá. Guilherme, mais perguntas que chegam aqui. Bem na hora que eu falei com você, perdi a página das perguntas aqui. Mas vamos lá, olha só. Quero saber se ainda posso recorrer quanto a meus direitos, por exemplo, nas questões de horas extras, agora com a mudança de leis. A pessoa não se identifica, diz que é cobradora de ônibus. Bem, é necessário entender quando ela menciona se eu ainda posso recorrer, se ela talvez já tenha uma ação na justiça, e aí, em decorrência da mudança da lei, pretende fazer algum tipo de recurso no processo. Aí é difícil de responder porque a gente não sabe... Qual é a situação? Exato. Agora, caso ela esteja mencionando simplesmente buscar os seus direitos, sim, com certeza, nada muda. Primeiro que a lei ela vale daqui para frente e não daqui para trás, ou seja, todo o histórico, todos os últimos 5 anos, que é o que a lei autoriza ser buscar na justiça, pode ser, sim, objeto de uma ação e sem nenhum tipo de alteração por conta da reforma. O Denilson, de Itabirito, em Minas Gerais, disse que trabalhou para uma pessoa como carreteiro. E ele tinha um acordo com essa pessoa, que era de receber R$ 3.500 por mês, viajando e dormindo nessa carreta. Ele disse que trabalhou por 3 meses, mas a pessoa não fez o pagamento. E ele, inclusive, não tinha nem carteira assinada e pergunta se ele tem algum direito. Bem, direitos ele possui, mas eu acredito que ele tenha dificuldade de buscá-los. Aparentemente, ele trabalhou para uma pessoa física, né? Que provavelmente seja o proprietário desse caminhão e pediu para que ele fizesse as entregas, fizesse o transporte. Se ele trabalhou para essa pessoa, ainda que física, e preencheu os requisitos do vínculo, da pessoalidade, a habitualidade, a onerosidade, e a pessoalidade, é evidente que ele tem direito não só aos verbas decorrentes do vínculo de emprego, como também relacionados à jornada de trabalho. Ele dormia dentro do caminhão, as condições, inclusive, eram provavelmente degradantes, então os direitos todos ele possui. A lei tá ao lado dele, agora ele vai ter talvez dificuldades para buscar esses direitos, se é uma pessoa física que desapareceu ou qualquer coisa do tipo. Sim. Cadê o nome? Não veio o nome da pessoa, mas ela é da Bahia, quer saber se o intervalo para almoço de 30 minutos tem que ser em concordância entre padrão e empregado ou não. O empregado poderia simplesmente querer fazer meia hora de almoço só e pode fazer. Bem, atualmente não é possível, nas jornadas acima de 6 horas diárias, não é possível um intervalo para almoço inferior a 1 hora. Tá? Inclusive... Inclusive o Tribunal Superior do Trabalho já disse que mesmo cláusulas de convenção coletiva ou acordo coletivo que instituam essa redução do intervalo, elas são nulas. Após a reforma, eu imagino por isso que a pergunta seja nesse sentido, após a reforma haverá sim a possibilidade de flexibilização e negociação desse intervalo, mas tem que ser mútuo acordo, ou seja, as partes elas têm que negociar sim para que haja um benefício para o empregado. Em contrapartida, ele faça só 30 minutos para refeição. Meia hora e vai poder sair mais cedo. Por exemplo. Algo do tipo. Exato. A Valéria, da Bahia, disse que foi demitida com 4 meses de registro, de registro em carteira. Isso dá a ela algum direito trabalhista? Bem, todos os direitos decorrentes de uma dispensa sem justa causa, se foi uma dispensa sem justa causa, isso significa o saldo do salário, o 13º proporcional, as férias proporcionais mais 1/3, levantar o seu fundo de garantia com a multa dos 40% do fundo de garantia. Então, todos os direitos de uma dispensa sem justa causa, se foi essa a modalidade. Cabe também. A pessoa prefere não se identificar, mas diz que é professora no Rio de Janeiro. Diz que o lugar onde ela trabalha pede que os professores trabalhem após o horário de aulas e também aos finais de semana. E não há remuneração para esse tipo de coisa. A pergunta dela, Guilherme, é se ela é obrigada a aceitar esse pedido da empresa e se ela se recusar, ela corre o risco de ser demitida por faltar a esses eventos. Bem, como o próprio nome diz, as horas extraordinárias, elas fogem da regra geral. Me parece que a justificativa, ou seja, é um pedido da instituição, e isso é feito de forma habitual, não se enquadram nas hipóteses de força maior, que, por exemplo, a lei obriga o empregado a trabalhar. Então, eu entendo que sim, que ela pode se recusar e que ela não pode ser dispensada
por justa causa por ter se recusado. Agora, a dispensa sem justa causa, aí é uma liberalidade do empregador, ele infelizmente pode sim dispensar se ela se recusar, mas ela tem o direito de se recusar e não é algo que ensejaria a justa causa. Certo. Uma pessoa que também não se identifica pergunta o seguinte: se as mudanças que ocorrerem com um trabalhador têm que ser aceito pelo empregado, e se ele não quiser alterar, por exemplo, os horários, quais são as leis que o protegem de abusos, como tarefas e horários além da sua capacidade? Bem, na verdade, a alteração unilateral ela não pode ocorrer, se ela for de forma lesiva ao empregado. Mas aí, tal como no exemplo anterior, o empregado ele tem direito a se recusar, se a alteração não for boa para ele, não for benéfica para ele, se ele não tiver como um acordo, mas em contrapartida não há nada que impeça o empregador de dispensá-lo sem justa causa, né? Então, ele pode se recusar a mudar uma jornada de trabalho ou alguma questão relacionada ao seu contrato de trabalho, mas se o empregador achar por bem dispensá-lo sem justa causa, não há nenhum tipo de proteção em relação a isso, não há nenhum impedimento para o empregador. Então é bom que os empregados sempre avaliem se as mudanças elas são benéficas ou não, sabendo que a consequência pode ser uma dispensa sem justa causa, né? Jamais uma dispensa por justa causa, que o faça perder os direitos.